BaraCast. Fala, família! Nós estamos aqui no nosso podcast aqui, no quadro Barará e Bururu. E hoje nós estamos com um convidado muito especial, cara. Ele é um mestre do blues. Toca pra caralho, ele tem várias pegadas. Às vezes ele paga de galã vocal, às vezes ele toca guitarra blues fudida, às vezes ele pega e toca tudo ao mesmo tempo, guitarra, bateria, voz, o caralho, tipo, como que fala quando é... Eu vou falar pra ele explicar quando a banda de um homem só tem um termo em inglês que eu esqueci agora, mas eu vou falar pra ele me lembrar depois. Não vou falar agora porque eu tô no meio da apresentação aqui do começo do programa, mas depois ele fala. E é isso, família. Estamos aqui, sem mais milongas, estamos aqui no programa Barará Bururu com o nosso convidado, o Mr. Alan House. Seja muito bem-vindo aqui no nosso programa, família. Obrigado, Billy, cara. É uma honra estar aqui no Barará Bururu, descobri esse termo aí, achei fantástico e, cara, tamo junto, mano. Muito obrigado pelo convite. Tá aqui é uma honra muito especial pra mim. Pô, satisfação demais, família. E assim, é muito importante, deixa eu só posicionar aqui. É muito importante a gente lembrar que aqui, assim, o nosso objetivo aqui não é fazer uma entrevista formal, uma coisa assim, muito pontual. É um negócio que nós trocar uma ideia mesmo, assim, de músico pra músico, de camarada pra camarada, de guitarrista pra guitarrista aqui, nesse caso, né? E desenvolver uma conversa, assim, suave mesmo. A gente quer... É pra gente conhecer mais, não só sobre o artista Alan House, mas também sobre o Alan Regis. Então a gente quer saber um pouquinho de cada um, entender um pouco da sua trajetória. Como é que começou e tudo mais, como é que você começou a tocar, como que se desenvolveu essa coisa, como que você chegou nessa coisa do blues, se é de agora ou se foi uma trajetória. A gente quer saber um pouco de você. Eu acho que a gente pode começar a conversar assim, despretensiosamente. Opa, então vamos lá. Eu venho de uma família de músicos, né? O Alan Regis, o pequeno Alan Regis veio de uma família de músicos e então isso sempre esteve presente no meu universo. Só que eu só fui começar a querer, eu quero tocar, quero cantar e tal, enquanto pré-adolescente ali com 13, 14, aí falei, não, quero aprender, quero cantar e tal. Que é, ironicamente, o período que os meus pais, meu tio, já tinham saído profissionalmente da música, né? Então, e aí descobri o rock com os meus primos e com os meus amigos e tal. Eu falei, não, cara, esse negócio é do caralho, eu quero aprender. Então, o meu primeiro contato foi com rock, né, cara? Foi com rock dos anos 80, comecinho dos anos 90 também. E daí eu fui descobrindo os blues aos poucos, né? Vamos pegar vou pegar pequenos pedacinhos aí pra mim ir de chavando essa história aqui pra pegar e você ir me dando os detalhes. Você falou que você veio de uma família de músicos já? Seu pai era músico, sua mãe também? Como que era isso aí? Isso, da parte da família do meu pai, meu avô era músico, né? Era o... Pode até procurar no YouTube, Gaúcho do Luar aí, que vocês vão achar alguma Gaúcho coisinha. do Luar. O seu avô fazer o quê? Um sertanejão, música gaúcha? Como que é? Música gaúcha, tradicional. Olha, que legal, cara. Daí... Diferente isso. Aí meu pai e meu tio acabaram indo por esse mesmo caminho. Eles eram de São Paulo, aí começaram a rodar o Brasil, década de 60, 70, né? Então foram para Brasília, Goiânia, vieram para Cuiabá também, voltaram para São Paulo, enfim. E minha mãe, meu pai conheceu minha mãe... E você acompanhava esse rolê deles? Ia nos rolês com eles ou você ainda era pequeno? Então, quando eu nasci, eles ainda tocavam em banda de baile e tal. Então, meu pai conheceu minha mãe no final dos anos 80. Minha mãe também veio de uma trajetória de bandas de baile de São Paulo, depois Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Caralho, então você é filho de cobra criada, né? Porque baile, o que dizem é que, tipo, baile é o que forma um músico mesmo ali, né? Na prática, na noite, toca de tudo. Sim. Uma bagagem musical grande, né? Repertório sim. bem extenso também pra tirar e tal, né? Sim. Então você é filho Pedreira. O seu pai tocava o quê? Então, essa história é curiosa também. Meu pai, ele cantava, tocava baixo, tocava teclado, né? Aqui em Cuiabá ele ficou conhecido porque ele cantava, tocava baixo com uma mão e teclado com outra. Quem que é seu pai, cara?
Aquele é Robertão da Papillon. Papillon? Não acredito nisso, velho. Sério mesmo, cara. Seu pai é amigo do meu... Olha só, velho. Que coisa interessante, velho. Seu pai é amigo do meu pai, velho. A primeira banda que eu acho que eu toquei na minha vida, que eu me reuni num espaço pra tocar com a galera, foi com o seu pai, mano. Pra tocar guitarra pra ele. Eu e Betão, Roberto Viana, nas antigas, vulgo Beto Louco. Agora ele disse que não é mais Beto Louco, agora é só Roberto Viana. Diz que... tá trabalhando na escola pública, disse que não pode mais, agora é só Roberto Viana. Tá. Então, a gente foi ensaiar com o seu pai, especial Beatles. Mandou um repertório gigantesco pra nós. E meu pai falava pra caralho do seu pai, mano. Ele é foda. Ele, rapaz, você tem que ver na hora do vamos ver, ele toca tudo, velho. Ele toca baixo com uma mão, teclado com outra, ainda canta, velho. E ele é meio que um maestro. Então, você é filho do Robertão da Papillon, cara. Sim. Já valeu esse podcast inteiro pra mim aqui, cara. Que loucura, velho. Agora, sobre sua mãe, eu não sabia, não. Nunca a gente chegou num assunto assim de falar sobre a esposa do Robertão ou coisa assim, entendeu? Uhum. Então, tô surpreso do seu pai ser o Robertão da Papillon e tô surpreso de saber que sua mãe também era musicista. Como que se desenvolveu, então, o rolê? Pois é, meu pai conheceu minha mãe, era cantora, na verdade, né? E aí ela acabou entrando na banda e aí eles se conheceram e ficaram juntos. E aí veio o Alanzinho, veio a Raicinha e assim por diante. É? E eles são casados ainda? São casados. Todo mundo vivo? Todo mundo vivo. Que legal, velho. Uhum. Meu pai me ensinou, assim, quando eu falei que queria aprender violão, ele me passou o beabá de harmonia e daí eu fui desenvolvendo, né? Eu tenho muito essa influência realmente dele, dos Beatles, Bee Gees, ABBA, Led Zeppelin, essa questão do Led Zeppelin, que é importante pra nós, né? Que a gente curte bastante. Eu lembro pequeno meu pai cantando Star to Heaven no sofá, assim, com violão. Isso foi uma referência bem importante pra mim, assim. E aí, ele sempre me incentivou, né? Meus pais e tal. Que doideira, velho. Você bebeu da fonte direto, então, velho. Que massa, hein? E aí sua mãe cantava. Uhum. Minha mãe canta muito. E aí todo mundo cantava na banda. A Papillon era legal por causa disso, né? Assim, o núcleo central da Papillon, que era o Agustão, também, Agustão da Papillon, ele tocava bateria e cantava. E cantava Fred Mercury, ele tinha uma voz incrível. Cantava Axl Rose. E o meu tio cantava também, tocava guitarra. Então botava os três ali, com power trio, os três cantando, fazendo vocal, fazendo Beatles, Bee Gees, com os vocais certinhos assim e tocando. Tinha uma massa sonora muito grande, né? Que da hora, velho. Era uma sonzeira Papillon, né, velho? Sim. E aí, nessa aí, você foi bebendo da fonte aí, pegando uns Led Zeppelin aqui, uns anos 80 ali. O primeiro contato com o rock, você falou que foi com o seu primo, é? Meus primos tiveram um papel importante. Meu primo Vinícius, meu primo William. O meu primo William faleceu faz 2 anos, mas ele ensinou a ouvir Iron Maiden, desde Guns a Iron Maiden, passando pelo grunge dos anos 90. E o meu primo Vinícius, nós começamos a aprender guitarra juntos, né? Uhum. Só que aí ele não teve muita paciência com a guitarra e aí eu continuei, mas de qualquer modo esse passo inicial, vamos lá, né? Vamos aprender a tocar, passou por isso também, né? Passou por esse crivo. A gente é a soma, né, do contato que a gente teve com todas as outras pessoas, né, que passaram pela nossa vida, que trocaram com a gente. E essas pessoas, com certeza, né, fundamental. Família ali, os meus primos. E aí, bom, a gente tá no rock, né? Uhum. Eu sempre fui muito curioso, já estava nessa época da internet, eu fui pesquisando, né? Quais são os ídolos dos ídolos dos ídolos. E aí eu fui avançando nas décadas, né? 80, avançando não, né? Retrocedendo. Uhum. 70, 60, 60. A influência da influência da influência da influência. Vai buscando, né? E você inevitavelmente chega ao blues. Sim. Né? Você chega ao blues. E eu cheguei. E aí foi incrível, né? Você fica... Não é um som de rádio, não é um som adocicado, é um som muito diferente. É quase um desafio, né? Quando você
tá cru e você ouve um bluesão raiz mesmo, né? E foi como eu me senti. E aí eu me senti tão desconcertado que eu fui querendo mais, ouvir mais e descobrindo não só os sons, né? Mas a história por trás daqueles sons. E aí eu já sabia tocar alguma coisinha, descobri as afinações abertas, né, Billy, que são diferentes afinações que os bluseiros usavam. Pra Existem tocar com outros slide? estilos, né, para tocar com slide, exatamente, em sol aberto, em ré aberto, de modo que você toca as cordas soltas do instrumento, Dá ele um já dá acorde, um né? acorde, uma tríade, né, e você toca a partir daquilo. E, de certa forma, foi uma facilidade para mim. Então, acabei indo pro blues também por achar divertido e sabe, que fluía ali mais naturalmente. Que Também legal. tentei tocar o sweep, as coisas meio Van Halen assim, mas Two Hands, Sweep, como eu não tinha High Gain. eu não tinha um ensino formal ali, tive dificuldade de achar todas essas escalas e digitações, o blues também foi uma saída que encaixou ali mais fácil. E sabe o que dizem também, né, cara? O blues é muito fácil para tocar ou você não consegue tocar. Porque Ou flui ou não flui. É o que dizem pelo menos aí. O que você acha, assim, você com a sua experiência do blues? Você acha que é isso mesmo? Ou você acha que dá pra chegar lá? O cara com esforço e tal? Ou às vezes com esforço até chega, mas não soa e tal? Cara, eu sou um cara que eu sou assim, eu me considero assim, a base da minha vida eu considero que é o blues, entendeu? Todas as coisas que eu toquei, assim, tudo é baseado no blues, tudo morre numa pentatônica pra mim, tudo se resume a blues. Mas eu também tenho muita consciência que isso é muito diferente daquela... É porque acho que é muita essência ali que os caras... Eu não sei como que o blues, assim, cara, parece que ele precisava surgir ali como um grito daquele povo ali da lavoura, daquela coisa toda ali, né? Inclusive, se eu não me engano, cara, eu pesquisei assim, eu tive um pouco tempo pra pesquisar sobre você, mas você fez uns estudos sobre isso aí, né? Conta como que é esse rolê dessa parte acadêmica sobre o blues que você fez, cara. Como que é isso aí? O que você estudou? O que você desenvolveu? Então, eu me formei em História, tenho mestrado em História, mas não foi sobre blues exatamente, né? Mas me serviu bastante para aprender melhor a língua inglesa. E daí... meus estudos, na verdade, são sobre o século XVII na Inglaterra. Então, mas esse domínio do inglês me ajudou a depois, né, de forma independente da academia, pesquisar, né, livros de sociologia do blues, antropologia do blues, que não tem acesso em português, né? Porque é um material muito específico para alguma editora se interessar em traduzir e você conseguir comprar numa livraria livros sobre história do blues. Tem pouca procura também, né? Na verdade, uma dica, um pequeno parênteses aqui para quem quiser buscar, vai achar bastante em livros de história do jazz. Porque aí eles são, né, obrigado a falar um pouco da história do surgimento do blues que vai cair no jazz ali. Então, livros de história do jazz que são bastante abundantes aqui no Brasil, vocês conseguem achar informações legais assim de qualidade sobre o blues. Mas de história do blues mesmo é quase exclusivamente só na gringa, né? Tudo em inglês. Só em inglês. Daí eu consegui estudar bastante entre aspas, né? É sempre uma coisa a estar buscando. Mas sim, eu desenvolvi, eu gosto muito dessa parte histórica, assim, de onde surgiu o som. Pra você entender um pouquinho, assim, de como é que funciona o blues, esse mundo que é o blues, né? Tem vários tipos de blues. Em cada lugar, os caras desenvolveram uma pegada própria ali do blues. Tudo certo aí? De cada lugar. Então, assim, tem o blues do Delta, tem o blues do Mississippi, tem o blues de Chicago. Eu vou passar a bola pro Alan, porque ele que é o nosso especialista aqui. Ele vai explicar um pouco pra gente, depois ele vai falar qual que ele gosta mais, onde que ele se encontrou melhor. É com você, Alan. Vamos pra cima. Vamos lá, então, blues e história. O blues, ele é uma música que se originou na população negra dos Estados Unidos, né? Então, ela tem a ver com o processo de escravidão nas Américas, na escravidão dos Estados Unidos, de um povo que veio da África Ocidental, né? Que trouxeram suas influências para a América, certo? Mas vamos lá. Então, durante o período da escravidão, no sul dos Estados Unidos, a gente tem as work songs e os field hollers, que são músicas de trabalho,
que os negros cantavam durante o seu cotidiano, durante o seu sofrimento. Eram músicas bastante baseadas no ritmo, e um líder cantava uma frase e todo o coletivo das pessoas em volta respondia, né, como um coro. Respondia, tipo, repetindo ou respondendo mesmo? Complementando a frase, com complementando outra, a frase. tipo... Entendi. Não é tipo... Obrigado. Não é tipo os pagodão que o cara canta uma vez e depois todo mundo volta repetindo a mesma frase, não, né? Não, não. Fala e o cara complementa. O cara falou, ó, eu vou beber água. Os caras complementam, tipo isso. Exato, tipo... Uma work song famosa é Rose, Be my woman, girl. Aí todo mundo, be a man. Aí ele, be my woman, girl. Be a man. Esse aí já é quase flertando com o jazz ou ainda é bem blues ainda esse? Isso é pré-blues, né? Isso é... As canções de trabalho são da época da escravidão, né? Da escravidão e, óbvio, assim... Nós não temos registro, não existia tecnologia de áudio naquela época, então como a gente sabe como as work songs soavam, né? Fora registros, sei lá, de partitura da época da Guerra Civil, da galera tentando descrever, né? Mas de som a gente sabe porque depois da abolição da escravidão tem um período de reconstrução, quer dizer, é dado o direito de voto aos negros, de tentar, né, inserir os negros nas sociedades do Sul, que era extremamente racista. Esse projeto fracassa totalmente e a gente tem aqueles grandes projetos das prisões de encarceramento em massa dos negros. E lá essas prisões eram associadas a empresas e mineradores e tal, então os prisioneiros eram obrigados a trabalhar, né? E aí isso perdurou até a década de 40 do século XX. Então você consegue os registros dessas canções de trabalho, entre aspas, por causa da perduração desse sistema de opressão que ocorreu até o século XX dentro das prisões, que é o sistema de trabalho forçado. E aí a gente consegue achar... existem algumas coletâneas sobre isso e o som é bem visceral, né, cara? Porque realmente tem essa história de violência e opressão e você sente essa coisa na voz, né? E nas vozes das pessoas cantando, assim, vibrando. Rola tipo uma expressão assim, de dor, de sofrimento, no timbre, na expressão do jeito que canta, no vibrato, tipo assim, você quer dizer? Ou Sim, como? sim, no vibrato. Ou as letras também, a letra óbvio, né? Com certeza, com certeza. Tem um estudo do Sundberg, que é um especialista em ciência da voz, ele faz ele tem uma tabela entre as expressões vocais e relacionadas aos sentimentos humanos, né? E o nível de tensão vocal maior ocorre quando você está no sentimento de raiva, né? E eu acredito que tem o professor Conan Alves, que é do Rio de Janeiro, ele tem alguns cursos bem legais sobre blues, história e essas questões vocais, e ele sempre fala muito disso, né? Então você consegue ver assim a raiva e a opressão daquele povo. Pelo timbre mesmo. Pelo timbre vocal, que a gente pode falar de belting, né? De voz mista, com uma voz muito potente, muito cortante, com vibratos bem expressivos. Então você acaba conseguindo sentir, né? Que doideira isso aí, cara. Esse é o pré-blues que você tá falando? Foi o pré-blues. Nesse rolê das work songs, os caras expressando assim, com essa visceralidade. E essa visceralidade. Mas bom, depois da abolição, em 1865... Só um parênteses. Isso aí era onde? Isso no todo o sul dos Estados Unidos, todos os estados do sul. Que abrange ali o que, mais ou menos, pra galera leiga entender? Quais os estados ali? Mississippi, Alabama, Carolina do Sul, Texas. E todo esse rolê aí tava rolando essa parada aí do lance dos escravos e todas essas work songs. Exatamente. Entendi. Exatamente. E bom, com a abolição, mesmo tendo isso que eu estou falando, que é o sistema de aprisionamento, encarceramento e trabalho forçado desses negros, quer dizer, abole a escravidão, deixa, né, essas pessoas livres, mas em seguida já vai tentando prendê-las quase que imediatamente, nas chamadas os Black Codes, né? Você tem um monte de leis no Congresso para inserir o negro na sociedade e, ao mesmo tempo, os estados do Sul vão tentando criar leis para segregar. Caralho. Né? E aí isso vai culminar lá nos anos 60, 100 anos após a abolição da escravidão, com a luta pelos direitos civis, né?
E, claro, até hoje a gente tem esses tipos de tensões raciais muito pulsantes lá nos Estados Unidos e não só, né? Mas isso é outra história. E isso é muito louco porque a gente percebe assim que esse lance social afetou assim diretamente na criação de um estilo que hoje em 2023 a gente ainda vê assim completamente enraizado. Tem muita influência de blues na música internacional pra todo lado, né? Então, Sim, tipo, sim. eu vejo muita cadência de blues, eu vejo muito arranjo de voz, arranjo de guitarra, velho, onde entra uma pentatônica, o blues tá ali, cara. Eu vejo assim. Então, isso é muito louco, porque parte de um... Não parte assim só de música, parte de um lance social que criou uma expressão sobre o que estava acontecendo com esse povo oprimido nessa fase aí, né? Sim, sim, sim. E isso, aí que vem a próxima fase, que é o blues, é isso? Exato. Aí a gente tem a próxima fase, o blues surge no final do século XIX, começo do século XX. É um contexto de liberdade, mas é um contexto paradoxal, que é, na verdade, Ainda é luta pra caralho, né? é a luta, né? Você tem a liberdade, entre aspas, 13ª emenda, mas você tem esse contexto de luta. Você tem a criação da Ku Klux Klan, né? E de todos esses grupos extremistas e supremacistas brancos que lincham, que invadem as casas, que depredam, que impedem de votar, que os negros votem, né? Que os negros se insiram na política. Então, é um contexto bem complexo, bem complexo. Mas o blues surge aí. E a partir da abolição, eles podem, entre aspas, né? Viajar, né? Sair de um estado para outro, comprar instrumentos com seu trabalho. E aí existe o desenvolvimento do blues por causa disso, né? É uma semi-liberdade ali, mas que já deu um espaço pros caras conseguir... Tem instrumentos, tocar, gravar. Exatamente, porque na escravidão era inchada, eles estavam presos à terra ali, né? Sim. A partir da abolição, eles conseguem ter instrumentos, fazer bandas, ter uma pequena margem para fazer o surgimento do blues. Que né? doideira isso, hein, cara? E aí, a gente estava até falando um pouco antes, né, que o que tem de influência europeia no blues? Basicamente, se a gente pegar o violão, tem os acordes, né? Que a gente pega os acordes, são os acordes de qualquer outro estilo, né? Bom, a música é em Lá, então os acordes vão ser Lá, Ré e Mi. Então tem essa influência ocidental. Mas, por outro lado, queria entrar numa questão que a gente sempre fala como músico, né? Das Blue Notes. O que caracteriza o blues, né, musicalmente? Como é que a gente vê a influência deles em outros estilos e tal? Porque é a escala Blue. E aí se diz assim, a terça na escala Blue é bemolizada, a gente tem o quarto grau também aumentado, ou a quinta diminuta, e o sétimo grau também, que seria maior, também é bemolizado, e você mistura essas notas na escala nossa, né, e você tem o blues. Isso é uma leitura válida para o piano, por exemplo. Uhum. Porque o piano, ele tem aquelas notas e é aquilo ali. Certo. Né? Mas, na verdade, essa coisa do blues, da alma blues, tem a ver com microtonalidade. Microtonalidade, sim. Certo? Então, não é que a terça é menor ali no blues, ou você toca as duas ali parecido, ou toca a sétima. É que, se você pegar os vocais, isso tem estudos até da década de 30, assim, que eles pegam um equipamento que consegue fazer os gráficos das notas. E aí tá lá, né? Dó, ré, mi, fá, sol. Eles veem, nossa, não tá batendo certinho. Nossa, tá errado, tá desafinado. Mas não é que tá desafinado, é que eles não tinham instrumental para entender que aquilo era microtonalidade, né? Como a gente tem hoje, com estudos decoloniais, etc. Entender que existem outras civilizações que organizam o sistema de notação das oitavas de maneira diferente. Eles só se expressavam. Exatamente. É uma questão oral, né? Uma questão ancestral que foi trazida. Evidentemente, se você perguntar para eles, teoricamente, eles falam, eu só tô cantando, né? Que doideira, mas tem cara. Tem toda uma explicação técnica África, aí, né? Cara. E então você pega, principalmente nos vocais, nas inflexões de bend, de gaita, dos slides, você consegue enxergar as microtonalidades aí. É o que eu falei, no piano você não vai enxergar isso, talvez. Que é bem definido, né? Não tem o espacinho ali, exatamente. Né? Talvez se o violão tocado normal, você não vai enxergar isso. Mas
trompete, né? Se pegar o jazz também, você tem essa influência dos Blue Notes, você vê essa microtonalidade. E aí entra, cara, aí tem umas brisas, porque a África Ocidental tem influência islâmica, aí você pega a música islâmica, tem microtonalidade, Sim. né? Aí toda a Ásia Todo mundo Central, usa microtons música ali, é verdade. indiana, tem sistemas de notações assim muito diferentes, que a gente nem compreende, né? Porque Sim. o nosso ouvido foi feito para ver dó sustenido, ré. O bar ali, né? Não é aquilo, Escala entendeu? temperadinha ali. Exatamente. Que doideira, né? E o blues, então, deixa eu ver se eu entendi aqui. Então o blues, ele traz essa coisa, esse pré-blues e o blues ali, eles não é quadrado, né? Não é certinho nessa escala temperada. Eles têm uma expressão natural que envolve vários microtons. Os caras, tentando analisar tecnicamente, chegaram ali na Blue Note, que são aquelas notas de aproximação, mas mesmo assim elas não são exatas ainda, né? Exatamente. Isso é uma doideira, porque isso aí é que tá a alma blues da coisa. É tipo isso que É isso. é isso que é a parada, né? É isso que é a parada. Que doideira. E isso foi se perdendo ao longo do tempo, foi cada vez ficando mais dentro da escala temperada, ou ainda tem caras que ainda usam, assim, que se expressaram. Como que a gente continua essa sucessão? A gente chegou no blues, a gente tava no pré-blues, chegamos no blues agora, né? Como que isso se sucede depois? Bom, essas microtonalidades da Blue Note, elas estão até hoje aí. Se você ouve, né, os cantores negros americanos, você consegue, né, música de igreja ou cantores de blues, você consegue ver essas inflexões ainda de microtom. Então, elas não se perderam. Não se perderam. É óbvio, o blues, principalmente a partir dos anos 60, ele explodiu mundialmente graças eu atribuo bastante ao rock britânico, que elevava, né, os mestres do blues como deuses, levaram eles para a Europa para fazer turnês e tal. Isso é muito foda, né? Sim, um reconhecimento que eles nunca tiveram da mesma forma nos Estados Unidos, pelo menos até aquele momento, né? Daí... Era marginalizado lá nos Estados Unidos ainda, Sim, né? total. Apesar da total qualidade, a galera gostava da música, mas ainda enxergava os caras como meio marginalizado. Era tipo isso? Sim, total. Perdão. Se você pensar... quem são os primeiros bluesmen? Quem é a primeira galera que gravou? Elas já foram gravadas tardiamente. Você não consegue ver realmente a história do blues a partir do começo, porque as gravadoras não se importavam, né? Devido ao racismo, devido a achar que gravar música de preto, tipo, isso não é importante. Então, durante a década de 10... Você diz que não registraram devidamente? Não registraram, né? Tipo, não tinha interesse do mercado fonográfico em gravar artistas negros. Por causa do racismo, que doideira. Sim, havia invisibilizado total. Só na década de 20 que começaram a gravar. Porque... Quem que foi os primeiros? Foi o Murray Walters ali? Essa galera ou teve gente antes? Não, teve bastante gente né? antes. As primeiras foram, a gente chama de imperatrizes do blues, né? Que eram mulheres que tinham essa visceralidade do blues, mas elas tinham uma espécie de bandas de jazz, assim, digamos assim. Então elas cantavam em grandes teatros, em cidades do norte, fazendo turnês. Então era um blues, mas era um blues com uma pegada meio cabaré, assim, meio música de cabaré. É um blues a seu gênero. Que doideira. Então, as primeiras gravações de blues, então, foi feito por mulheres. Foi feito por mulheres. Pô, isso aí é uma informação valiosa, hein, família? Ó, depois a gente promete aí pra vocês, a gente vai deixar o máximo de link que a gente puder aí pra contextualizar melhor vocês se localizarem melhor aí, o que a gente puder de link a gente vai colocar depois aí pra vocês, tá bom? Porque é bastante coisa que nós estamos falando aqui, é muita coisa interessante também, né? Bastante coisa. Por exemplo, eu descobri que as primeiras gravações de blues foram feitas por mulheres, cara. E tipo assim, naquela época tinha o lance do racismo, mas também tinha o lance do machismo também, assim, absoluto, né? Mulher não tinha vez pra porra nenhuma, né? Sim, sim. Então isso aí já é uma quebra de paradigma, né? As mulheres gravar primeiro, né? Mas... Sim, sim. Mas e aí, como é que se sucede isso, cara? Como é que continua depois? Então, eu tava falando sobre como as gravadoras, né? Elas demoraram a gravar artistas negros de gêneros
né, da população negra pela questão da segregação racial. Mesmo que essas gravadoras, em outros países da América Latina, que elas tinham, né, afiliadas, gravassem música negra, música caribenha, samba aqui, mas não gravavam nos Estados Unidos, porque, tipo, lá não. Lá era absurdamente, assim, forte o racismo. Sim, totalmente. Mas, enfim, aí a gente tem as primeiras mulheres, né, que elas têm essa grande década de 20 aí, praticamente dominadas economicamente por essas mulheres do blues, mas você tem lá em 26, eles começam a gravar o blues raiz. Eles começam a ver a possibilidade de mercado, de consumo para essa galera do sul mesmo. Que né? seria, na prática, isso seria o quê? Tocar na rádio. Tocar na rádio. E aí a gente tem a gravação dos primeiros caras, né, do Delta Blues, do Texas Blues, que são esses estilos... A gente chama de country blues, né, para falar blues do campo. O blues que não é da cidade, né? O blues primitivo que saiu ali saiu do povo ali com uma espécie de última expressão da música popular. É usado esse termo country blues para definir blues, esse... para nós brasileiros fica um pouco confuso, né? Porque fica a gente já pensa em country. Já pensa em sertanejo, né? Ou country americanão, chapelão e tal, né? Mas não tem a ver com isso ainda, né? É os negros no campo fazendo blues, o country blues, né? Exatamente. Mais uma interessante aí que eu peguei mais uma, vamos lá. Outra legal, falando agora de country americano, é que o banjo é um instrumento de origem africana. Os primeiros bluesmen negros, né, cantavam com banjo, só que o banjo ele tinha uma afinação mais grave, as cordas eram mais frouxas assim. E aí quando eles tiveram, né, o contato com o violão, eles acabaram deixando o banjo de lado, preferiram o violão que tinha um som mais firme, mais grave, eles conseguiam usar slides. E daí os brancos a partir daí pegaram o banjo, que era negro, e colocaram ele com uma afinação mais apertada, né? Mais estridente. Pra chegar nesse banjo que e aí chegou na música country branca americana, né? Sulista. Que é uma doideira, né, cara? Não tem nada a ver com o blues, é tão diferente, né, cara? E ao mesmo tempo eles parece que se encontraram no meio do caminho ali de novo, né? Tipo, eu falo assim, se encontraram no meio do caminho, eu digo assim, aquela pegada quando o Chuck Berry surgiu, que ele sempre, assim, era blues, né? Mas ele tinha um negocinho um pouquinho mais aceleradinho, assim, que era tipo um country. Eu não sei explicar direito o que era aquela porra lá, velho. Mas era um som legal demais ali, que tinha essa coisa do country também misturada, né? Sim, não sei se ele só acelerou as coisas porque ele era acelerado também, né? Mas tem uma coisa assim, né? Interessante isso aí, cara. Porque eu sou muito fã de country, né? Eu tenho muita influência de country no meu som. Mas... eu percebo, assim, que é como se a resposta dos brancos, assim, a gente também consegue fazer um som aqui massa também, tá ligado? Porque o blues, no blues, assim, eu acho que não tem... são pouquíssimos brancos, assim, que realmente soam mesmo com aquela coisa, tipo assim... Não tem como... é muito diferente, por exemplo, um Eric Clapton de um Buddy Guy, por exemplo. Né? O cara soa como branco, né, velho? E o outro soa como preto mesmo, né? E assim, eu acho mais massa o preto, velho. Acho mais legal, assim, a verdade que ele... A entrega, a moagem, tem toda uma coisa ali, né? Principalmente o Buddy Guy, que é um cara que eu sou muito fã, velho, do Buddy Guy. Toda aquela... A moagem, né? Ele tem uma coisa da moagem ali, de fazer umas brincadeiras ali, não? Uma coisa meio divertida que é muito interessante, né? Vamos lá, vamos continuar a nossa história do blues aí, que tá muito interessante esse negócio aqui. Onde que nós paramos? Não, mas peraí, você falou um negócio que agora eu vou ter que... Depois a gente continua. Vamos lá, fica à vontade. Sobre brancos e negros no blues. Cara, interessante. Vamos falar um pouquinho de guitarra, né? Porque a galera geralmente fala, quer tocar blues? Bota o equalizador, tira os agudos, bota uns graves assim, também, né? Mexe no tone ali... porque tem um timbre gordo, né? E não sei o quê. Aí você vê realmente a guitarra cremosa do Eric Clapton, e acho que o blues britânico fez isso, né? Eles interpretavam o blues dessa forma, e aí eles iam e criaram um som deles, né? Que é diferente. A partir da percepção deles, eles criaram o blues, tocaram do jeito que achavam que era certo. Mas é diferente. E quando você pega para analisar mesmo a guitarra do Buddy Guy, pode pegar qualquer guitarrista, os guitarristas do Muddy Waters, cara, era muito agudo. Era uma guitarra instalada, era agudo, tinha muito médio, era quase sabe,
O Muddy tocando o slide parecia um zumbido quase, né? E aí a galera, geralmente branca, né, vai tocar blues. Não, bota grave aqui, ó, tira o agudo e faz... tururu. Isso acontece um pouco com a voz também, porque é um pouco de mito vocal que fala, o negro canta com a voz, com o escuro da voz, né? Em termo do canto erudito. Que é a voz mais pra trás. Mesma coisa da guitarra, né? Mas tira os agudos, tira o brilho da voz. Ele canta assim, E quando você vai ver mesmo, você vê os professores de belting falando, né, de canto americano, porra, tem muita nasalidade na voz também do negro, sabe? Então é muito mais de como as pessoas interpretam que é o som do que como o som realmente é, né? Mas o legal disso é que as pessoas achando que estão imitando um som, acabam fazendo outro. Completamente diferente. Isso gera uma diversidade, né? Sim, vai enriquecendo, né? A história vai enriquecendo, sim. Mas a gente falava lá atrás, então, sobre como surgiu o blues, né? E os estilos de blues. As mulheres foram as primeiras a fazer blues. E a gente tem o country blues, que é esse bluesão rural, raiz, que está disseminado ao longo de todo o sul. Só que ficou mais famoso o blues do Mississippi, que a gente chama de blues, de Delta Blues, né? Porque no noroeste do Mississippi a gente tem o delta do rio Mississippi com o Yazoo. E aí essa região bem aquosa, propícia à agricultura, que teve na época da escravidão um papel muito importante, e na época da segregação, até os direitos civis e tal, foi muito violento. O maior número de linchamentos aconteceu no Mississippi, né? Então, por todos esses motivos, ele é considerado como um berço do blues, né? Que legal. Então, não é à toa também. O berço então, de violência peraí, o Delta é um berço Blues do é blues, do né? Mississippi? É. Delta é do Delta do Mississippi, do estado do Mississippi. Oh, e agora ficou claro pra mim, cara. Eu sei muito por cima a história, assim. Na minha cabeça aqui, ó, vou confessar pra vocês aqui, família. Eu pensei que o Delta era uma cidade, um estado, alguma coisa assim. O Mississippi era outro lugar e Chicago era outro. Então, assim, só tem Mississippi e Chicago, então, no caso? E o Delta é um lugar no Mississippi. O Delta do Rio, no caso, né? O Delta do Rio é o noroeste todo do estado do Mississippi. A gente pode chamar de Delta Blues ou Mississippi Blues. Mas é esse blues aí. É o bluesão antigo que a galera fala. O Chicago fica ao norte, né? No centro-norte dos Estados Unidos, no estado de Illinois. A gente já fala de norte. É outro rolê. É outro rolê, mas é um rolê muito importante para a história do blues, porque houve entre 1910 e 1970 um fenômeno chamado de Grande Migração, que foi uma migração em massa da população negra dos estados do sul em direção às cidades industrializadas do norte. Nova York, Chicago, Detroit, né, em busca de melhores oportunidades. Deixa eu ver se eu entendi. E etc. Então, começa no Mississippi o rolê, depois de um tempo a galera dá essa migrada pro norte, para Chicago, mas então é a mesma galera, entre aspas, ali do Mississippi, que vai para Chicago e começa a fazer o blues de Chicago? É tipo isso? Se a gente pegar os maiores, né, os nomes consagrados de Chicago, todos eles são do Mississippi. Mas teve muita gente ao longo desse processo que foi para Chicago e não deu certo, né, e voltou para o Mississippi ou morreu. Porque o que acontece? O racismo sendo um fenômeno disseminado, ele era mais escancarado no sul. Né? Porque lá os Estados Unidos se dividiu, né, entre os confederados e a União para fazer uma guerra por causa dessa porra. Então, no sul, o negócio era mais intenso, digamos assim. A violência era mais indiscriminada. A galera enforcava na árvore em praça pública de dia. Era mais exposto, né? Que bizarro. No norte, não era tão assim, mas o racismo estava ali, né? Mas o que acontece? Acabou criando esse imaginário de terra prometida para os estados do norte, sobretudo para Chicago, né? Na ideia de vamos fugir para lá, vamos viajar para lá e escapar, né, cara? Escapar dessa situação de segregação. Só que chegou lá, cara, teve muitos episódios de violência dos brancos não aceitando a vinda dos negros para lá e tendo porradaria em praia. E aí acabou que lá os negros acabaram se instalando em bairros específicos, né? Então ficou segregado também. Então tem os bairros dos negros e aí fica os guetos, situação de violência policial também,
Todos esses problemas eles continuaram. Mas alguns músicos, né, negros que foram para lá tiveram sucesso, né? O R.L. Burnside, que é um músico do Mississippi, ele foi para Chicago na década de 40, com primo, sobrinho, um monte de parente. Morreu quase todos, cara. E aí ele voltou pro Mississippi. Caralho. Então, entre muitas histórias de gente que vai lá, né, que a gente conhece, foram bem-sucedidas, tem um monte que não deu bom, né? Que se fudeu, né? E assim, cara, voltando assim, pro papo da musicalidade mesmo. O que é diferente? Qual que é a diferença, assim, do blues do Mississippi pro blues do Chicago? Na sonoridade mesmo. O que mudou? O que toda essa coisa social ali interferiu com certeza nisso também, né? Mas o que isso resultou na sonoridade, da diferença ali? Bom, o blues do Mississippi era acústico, num tempo que não existia microfone, não existia amplificação. Então, as gravações, né, que eram bastante rústicas, elas mostravam um vocal super grave, potente, né? Podia ser agudo também, mas era sempre um vocal muito metálico, estridente, potente, com um violão bastante percutido, estalado, quase com slap, assim, junto com o slide também. O slide, isso em Chicago? Isso no Mississippi. No começo? No começo, uhum. Tá? E aí você tinha as linhas de slide que a voz imitava. Então existia essa... Isso é um pouco Black Sabbath, né? Sabe? Uhum. O Tommy Young fazendo a linha e o Ozzy seguia no vocal. Sim, né? é verdade, é verdade. Então, o blues tinha muito isso. Bebeu daí, né? Fazia a melodia aqui e a voz estava ali junto, né? Em Chicago, a gente tem o formato da blues band, né? Da banda de blues. Já eletrificado? Eletrificado. Década de 40 e 50. No Mississippi começou sem eletrificar. Sem eletrificar, cruzão. Então isso já é uma diferença já gigante, Total, né? Total. Em Chicago, é uma cidade grande, né? A galera tocava em esquina. Pô, competição sonora terrível, não né? tinha como. Só pra abrir uma aspas aqui pra galera. O que nós estamos falando aqui? De eletrificado, não é? Tipo assim, a gente tá falando também do surgimento da guitarra elétrica aí nesse meio tempo aí, né? Sim. Porque a galera tocava no violãozão mesmo, né? Quando tinha uma gravação. Os caras, tocavam no violão, o slide com boca de garrafa e tal. E quando tinha uma gravação, o cara colocava lá o microfone perto disso, o cara tocando e cantando, fazendo uma performance. Ele era isso a gravação. Nesse meio tempo, até chegar em Chicago, o Alan falou que lá já tinha as blue bands, já estava eletrificado, já tinha surgido a guitarra elétrica, a galera já fazia com baixo, com bateria, já era a primeira formação ali do que viria mais pra frente a ser tipo uma banda de rock, né? Já mais pra frente, né? Isso foi acontecendo ao longo dos anos 40, né? Esse aumento, né, na tecnologia, esse aperfeiçoamento foi ocorrendo ao longo da década de 40. E qual que é a evolução, né? No Mississippi, a galera tocava com violão, mas depois teve uma outra invenção entre a guitarra e o violão, que foi o resonator, né? O resonator, já ouvi falar disso. Que é aquele que tem um violão, basicamente, que tem um pratão de metal, ou eletrodo de metal. Sim, que é bom para o slide, né? Que a galera usa bastante no slide também, né? Usa. Inclusive, eu até compartilhei um vídeo do cara tocando com um desse aí, mas era todo de metal e com também a roda no meio grande. Isso. Que é tipo... E a ideia é que aquela roda fosse uma espécie de alto-falante, né? Pra amplificar mais o som. Pra amplificar mesmo. Que legal. Entendeu? Então já tinha essa demanda de querer tocar mais alto. E como é que a gente faz? Já sei, vamos, né, botar um ali pra sair mais alto. Melhorar a caixa pra sair mais um. Aí na década de 40 a gente tem o T-Bone Walker, que é um guitarrista de blues com muita influência do jazz, que ele já toca aqueles violões quase guitarras, né? Com um captador, às vezes, um botão, aquela transição entre violão e guitarra. Sim. Mas já Que é tipo o que o Jack White usava no White Stripes, aquele violão explodidão. Isso. Que ele é muito influenciado por blues também, pra caralho, como né? se fosse um violão sem a boca e às vezes com um captadorzinho assim, né? Isso mesmo. É uma transição. Eu sou apaixonado. Se um dia eu conseguir ter um desses, cara, eu zero na vida, cara. Que louco. Que é da hora demais. E o Muddy Waters também, tocando em Chicago, né? Diz a lenda, aí já é um pouco mais lenda do que pegar a história assim, né? Mas ele tocando nas esquinas ali, ele não... Viu que não tinha como competir sonoramente com o barulho da cidade grande, né? Aí reza a lenda que ele plugou o amplificador ali
e começou a tocar. A gente tem lá em Chicago a Maxwell Street, que era um mercadão assim, e cara, que os músicos iam lá e era uma espécie de vitrine, né? Uma espécie de, sei lá, talvez de Avenida Paulista do que se faz hoje, né? Com as bandas em exposição. Então, os músicos de blues iam pra lá e tocavam pra aparecer bastante, assim. Então, ele possivelmente eletrificou daí, e daí começou a surgir, né? Bateria, guitarra, a gente tem as gravadoras importantes, né? Que surgiram. Tem aquele filme Cadillac Records, que conta a história da Chess Records. Massa demais, já assisti umas 3 vezes esse filme, é muito foda. De 2 irmãos judeus, e inclusive tem até alguns estudos sobre, né, que existem muitas gravadoras de judeus que gravaram bluesman. Aí a galera fica, né, sociologicamente falando, não, porque os judeus eram excluídos um pouco da sociedade americana, né? Eles eram europeus, eram brancos e tal, mas eles também estavam à margem por ser judeus e tal. Se a gente pensar na década de 40, né, tem ainda o nazismo, tinha etc. essa discriminação forte tem essa discriminação. E os negros também tinham a segregação racial. Então, é como se eles fossem grupos sociais aderentes, sabe? Somos mais fracos, vamos se unir, tipo isso. Que foi o que aconteceu, né? Aconteceu. Cara, esse filme da Chess é muito legal, galera. Vocês que não... Galera que não tá ligado... A galera que não tá ligada... Qual que é esse filme aí da Chess, mano? É o filme Cadillac Records. Ele conta toda a história ali, ó. Como começou a coisa toda do blues, até chegar ali no rock. Passa pelo Murray Walters, passa por Chuck Berry, passa por Little Walter, passa pela Etta James, que foi a primeira mulher que botou pra fuder com tudo, né? Interpretada pela Beyoncé. Então, tipo, cara, é um puta de um filmaço que vai dar, assim... Pra quem quer entender melhor toda essa conversa que a gente tá falando aqui... Se pegar ali esse filme Cadillac Records, vocês vão ter uma base excelente para entender, assim, para aprofundar mais ainda o que a gente tá contando aqui para vocês, que lá é bem mais rico de detalhes e imagens, né? É bem da hora, o Cadillac Records, eu gosto pra caralho. Pô, é da hora. E filme tem esse poder de passar a mensagem por imagens, né? Que isso tem um poder para entendimento muito forte, né, cara? Sim. Por mais que nunca é 100%, né? Tem o lance poético, né? O romance ali pra vender, né? Mas isso, pelo poder de didático do que entrega, tá honesto, né? Tá honesto, mano. Tá honesto. Sim. E tem alguns bons filmes de blues, né? Tem ressurgido recentemente essa coisa pelas origens negras, o Black Lives Matter, né? Manda tem muita produção, né? Eu lembrei do A Voz Suprema do Blues, que tá na Netflix, que fala sobre... uma imperatriz do blues da década de 20, dessas grandes mulheres, a Ma Rainey. Qual que é essa? A Ma Rainey foi uma dessas grandes mães do blues, assim. Reza a lenda que em 1905, ela cantando nesses chamados teatros de variedades, que eram esses teatros que eram itinerantes lá nos Estados Unidos, ela ouviu pela primeira vez a palavra blues e tal. É um dos primeiros registros que a gente tem de, onde surgiu o blues e tal. A Ma Rainey tá nisso. E na década de 20 ela gravou extensamente, né? Aí tem esse filme, A Voz Suprema do Blues, que é bastante legal. Ela é em Chicago. Tá na Netflix, né? Tá na Netflix. Tem a Bessie Smith também? Tem a Bessie Smith também. Não sei, eu acredito que tem um filme da Bessie Smith da década de 60, 50, né? Esse eu ainda não vi. E tem inclusive no YouTube, né, em domínio público, um filme com a Bessie Smith viva mesmo, que ela participou num filme em 29. É aquela sketchzinha de o marido dela deixou ela, abandonou ela para uma mulher, aí ela começa a chorar, vai pro bar, bebe e canta lá. E aí tem uma orquestra, e é em preto e branco, mas é maravilhoso. Que foda. Que da hora, velho. Isso aí, galera, ó, só pra situar quem tá passando por aí agora aí, ó. Nós estamos aqui no nosso quadro, que é o Barará Bururu, trocando uma ideia firmeza aqui com Alan House, cara, um grande mestre do blues aqui de Mato Grosso. Cara, uma enciclopédia ambulante viva aqui, velho. Contando toda a história do blues pra nós, trazendo vários pormenores aqui, várias informações assim, preciosas. Pra quem gosta, pra quem quer entender, pra quem... Principalmente assim, pra quem gosta de rock, quem acompanha nossos trabalhos aqui também, que a gente faz várias coisas com rock. O rock não tem como ser compreendido sem passar pelo blues, porque o blues ele é realmente o pai do rock, né? Toda essa coisa, até da eletrificação e tal. Por exemplo, só pra galera também ter uma sacada aí. Essa coisa,
voltando pro meu papo da guitarra de coxa. A guitarra de coxa, cara, ela é tipo isso aí que os caras do blues fizeram, tá ligado? Como que a gente melhora esse som aí? Como a gente amplifica esse som? Vamos meter um captador, bora ligar na caixa. É mais ou menos daí que parte a ideia da guitarra de coxa também, tá ligado? É baseado nesse rolê do blues. Não à toa também que eu gosto de blues pra caralho, né, velho? É porque uma coisa passa pela outra. Então é isso aí, galera. Tá muito bacana aqui o papo com o Alan, né? Agora, acho que é um momento assim que a gente pode continuar falando um pouco mais sobre a história do blues também aí. Mas eu também queria que a gente fosse puxando daqui pra lá, a gente começasse a puxar pro Alan House. Como que chegou... Como que você chegou nessa coisa assim, não, agora eu vou fazer uma porra de um projeto de blues e agora mais do que isso, eu vou tocar batera, guitarra, eu vou cantar e você... Agora eu quero que você fale o termo, quando é a banda de homem, sabe como que é o termo em inglês? One Man Band. One Man Band, cara, esse termo que eu não tava lembrando, é esse aí. Como, cara, eu acho sensacional, depois vocês dão uma buscada aí, ó, nós vai deixar uns links desse cara tocando aí pra vocês verem que é foda pra caralho, velho. Mas conta pra nós como que se desenvolveu essa coisa toda assim, pra você chegar nesse ponto, assim, falar, não, eu vou tocar tudo e vou pra cima e tal. Quero que você fale também um pouco sobre a parceria com o Mississippi Jr., que vocês têm um trabalho muito bacana desenvolvido juntos também, né? Vocês têm a carreira separada de cada um, mas vocês também têm um trabalho junto que é muito bacana, né? Cara, fala aí, velho. É com você, mano. Cara, então... Bom, eu posso dizer o seguinte, eu não achei... Se eu me perguntasse 10 anos atrás que eu estaria tocando, né? O One Man Band, eu falaria, quê? Eu falaria, né? Tá como louco? assim? Que negócio que é esse? É que foi tudo por acidente, né? Foi tudo por acidente. Eu tocava guitarra e aí, nessas, eu comecei um projeto com... Eu conheci o Mississippi através do Mr. Reznor, o Robson Reznor, gaitista, num projeto chamado Stone Flower, que a gente encabeçou em 2016. E nesse projeto era um projeto acústico, né? Então tocava violão, Robson tocava gaita e o Júnior às vezes tocava violão, às vezes tocava gaita. E aí eu falei, bom, projetinho legal, né? Vou tentar fazer algumas brincadeiras aqui. E aí eu comecei a tocar meia-lua, né? Já tinha um pouco essa pira porque eu conheci na TV, primeiro no Jô Soares e depois no Raul Gil, um cara chamado Russo. Russo? Russo. Já ouvi falar desse maluco aí já, velho. Cara, eu sou muito fã. Qual que é o Russo, velho? Qual que é o Russo? Eu já ouvi falar pra caralho. Era um bluesman que era uma man band e cantava com a voz meio Janis Joplin ainda, cara. É isso. Caralho, da onde que ele era? Absurdo, cara. Acho que era de São Paulo, mano. Tu trabalhava no programa do Ratinho? Não. Ele foi se apresentar lá. Ah, foi ser entrevistado pode lá. crer. Uhum. Aí eu conheci o trabalho dele. Russo. Ele tinha... Nossa, ele é incrível. Tinha um cabelão, cara, anos 70, assim. Parecia o Shiryu. Com aquelas calças boca de sino, assim, mano. Com uns botão. Com um pandeirinho no pé. E ele tinha um violão de 2 braços, sabe? E ele, às vezes, tocava kazoo, que era massa demais. O que é kazoo? Kazoo é aquele instrumentozinho... basicamente uma garrafa cortada com um plásticozinho no... Esse não, né? É assim a sonoridade dele? Alguma coisa assim? É meio... Tipo um apitinho. A galera faz, às vezes, com pente, com papel e assopra. É meio aquele som. Um som meio de trompete mais agudo, assim. Cara, esse cara aí, pelo que você tá falando, aí, desse jeito aí, com esse violão de Tocava dois... gaita, né? Tocava gaita. Não, Só cara. lançava. Se chegasse se tivesse o show dele rolando aqui, se estacionasse uma nave alienígena aqui, não ia chamar tanta atenção igual ele, né? Você é louco. Não, mano. E a voz, né, mano? A voz de Janis Joplin dele, mano. Cara, ele mandava uns agudos assim, cara. Meu Deus do céu. Você chapou. Chapei, cara. Aí, beleza, fui começando a tocar pandeirinho ali e tal, pá. Aí teve um show da Stone que a gente, na casa lá, tinha um bumbo, cara. Aí fiquei olhando pra aquele bumbo, o bumbo ficou olhando pra mim. Falei, cara, eu vou experimentar tocar nesse bumbo aí, mano. Já pensou que massa? Aí fui, saiu uma merda, toquei tudo descompassado, Caralho, porcaria. véio. Mas foi ali, aí depois fiquei com aquele gostinho, né, tipo... Vou treinar essa porra, cara, fazer certinho. Vou comprar um bumbo e vou... Treinar. Vou treinar. Isso na Stone Flowers foi bem antes do Alan House, no caso, né? Isso, a Stone acabou final de 2017, em 2018
eu e o Júnior, a gente fez nós saímos da Stone e fizemos um projeto de duo mesmo, Alan House e Mississippi Júnior. Aí eu já tava com o lance do boom na cabeça, e aí, cara, aí um amigo meu, brother meu, Rafael, ele dá mais pilha ainda, né? Ele me deu um chimbal, cara. Falou, Alan, faz aí o som, mano, que você acha que você vai fazer. Só bumbo não, vai bumbo e chimbal. Aí eu comecei, mano. A gente começou o duo com essa proposta já, meio one man band. É one man band, mas com dupla, né? Dupla, fica né? Estranho. Eu brincava que era two man band, né? Mas, Two enfim. Man Band. Que louco, velho. Então, deixa eu entender, então. Aí, no final das contas, então, o seu set de bateria, então era o quê? Era um bumbo e um chimbal, era isso? Não, então. Tem a caixa também, né? Aí depois, mais pra frente, eu falei, não, eu vou botar uma caixa. Eu ficava me desafiando, né? Caralho, Aí velho. botei a caixa, aí mesma coisa. Demorou um tempo pra adaptar, você vai errando, aí você vai depurando e, cara, aí hoje eu consigo tocar a caixa, chimbal e bumbo, tocar, cantar. Então, cara, E eu ficar de já, boa. já peguei show de vocês fodaço lá no festival, no Geodesic em Blues lá. Acho que foi a primeira vez que eu vi vocês assim, gigante, assim, sabe? Resplandecendo no palco, assim. Pô. Fodaço e o público, e o sonzeira. E eu falei, cara, você tocou o show inteiro ali naquela pegada ali. Eu falei, cara, isso é muito difícil, cara. Manter um show inteiro, assim, sem errar na pegada ali Porque uma coisa assim, uma coisa é você conseguir tocar. A outra coisa é você conseguir se expressar e conduzir um show inteiro, assim. Cara, eu achei, assim, sensacional. Acho que foi a primeira vez que eu vi vocês, assim, que eu falei, porra, tem um negócio de verdade de blues aqui na nossa terra agora. Isso aí é muito verdadeiro, isso aí, tá ligado? Primeiro, eu fiquei, de verdade, cara, fiquei impressionado, velho. Achei foda pra caralho mesmo. Ali vocês ganharam um fã. Mano. Ali vocês ganharam um fã, mas foi massa. Foi nesse festival aí. E deixa eu falar, aproveitar, assim, é que nós estamos falando disso, vocês têm uma grande parceria com o Lombardi, né? Com o Cato, né? Que é um produtor Sim, também sim. de festivais, que é o dono de uma casa de show, produtor de vocês um tempo. Como que é essa relação de vocês com o Lombardi e com o Paulo Cato? Pô, então, quando a gente começou o projeto, a gente foi sair por Cuiabá pra, né, tentar marcar shows, preencher nossa agenda. Aí tínhamos falado já sobre o Lombardi, a gente não fazia ideia, assim, como era, mas passamos lá, a gente tinha conseguido já sair de uma casa com um show, a gente tava confiante, falei, vamos lá, por que não? Vai que a gente consegue, a gente tá com sorte. Tava animado. Aí a gente foi até o Lombardi e a gente saiu já no estilo, né, mãe? Assim, com camisa social e tal, meio que bluesmanzinho, Com assim, cara né? de blues bem mesmo. Aí a gente chegou lá, falamos com o Alex, né, o gerente, ele, vou chamar o Paulo aqui, só um momento e tal. Aí, disse que ele chegou lá até o Paulo, falou, tem uns caras aí com camisa xadrez e tal, acho que são sertanejo, mano. Tô querendo tocar, Falou. tô querendo falar com você. Aí o Paulo falou, puta merda, cara, de novo, porque aparecia muito lá, né? Querendo tocar lá, sertanejo. Aham. E a proposta da casa sempre teve uma estética blues, né? Então o Paulo sempre tentou manter essa coesão, né? Aí ele falou, putz, de novo, vou ter que dispensar os caras. Tá bom, vou lá. Aí chegou lá, nós sentamos, começamos a trocar. Aí a gente trocou umas 2 horas de conversa, cara. E ele é bom de conversa, né? Ele é bom. Ele foi só sacando a gente, sacando. E a gente não tinha tocado nada, né? Você toca o quê? Blues? Blues, A gente foi conversando até que... toca uma aí no final. Aí eu tava com um violãozinho lá, tirei o violão, botei no colo, peguei o copo da mesa, cara. Aí toquei o Robert Meteu-lhe o Johnson slide. no slide, assim. Aí o Paulo realmente Cato falou. crying. Gostou pra caralho. Aí eu falei, porra, cara, isso aí é blues. E é muito legal porque o Paulo, ele conheceu o blues no final dos anos 80, lá no Texas mesmo, nos Estados Unidos. Ele curtia muito rock e tal, e não tinha muito essa... Não tinha sido iniciado, né, na seara do blues. E aí ele foi iniciado em grande estilo, né? Ele foi, cara, Texas, final dos anos 80. Ele viu o Jimmy Vaughan, o Steve Ray Vaughan, ele viu... Ele pegou Ele o show viu o dos Johnny cara? Winter, cara. O Albino, finado? O Albino. Eu vi ao vivo ali. Então ele Caralho, velho. recebeu toda essa Ele merda chapou, velho. Por isso que ele voltou de lá, sim.
É, mano. Eu também voltaria, velho. Ah, ele pegou os melhores, né, velho? Foi picado pelo mosquitinho que contagiou ele. Cara, é. E além disso, ele, muito safo, ele quando ia nos lugares, né, na cidade, ele sabe que é diferente ir no clube de blues lá badalado do centro, que tá no negócio de turismo, sabe? E de você ir lá na varanda de um tiozinho, sabe? Lá distante e dar uma moeda pra ele tocar, sabe? Ele sabia também diferenciar o que era pra turista ver e onde que estavam os caras mesmo As lá, essências mesmo, isolado, né? Você tem que buscar, né? Não tá lá à vista. Pode crer. E aí ele viu também muito tiozinho do blues, assim, raiz, com violão, na varanda de casa, assim. Caralho, velho. Então Cato, galera, pra quem ainda não entendeu, o Paulo Cato, ele é o proprietário do Lombardes Pub. O Lombardes é a meca do blues aqui em Cuiabá. É dali que partem os eventos, os festivais. A galera tá periodicamente, regularmente se apresentando lá no Lombardes. A galera traz atrações de fora, leva atrações daqui para outros lugares também para fazer. Então, assim, rola todo um rolê bem organizado nesse sentido aí. E o Paulo Cato é a mente por trás de tudo isso aí no blues aqui. Sim, sim. Então, daí ele voltou pra Cuiabá, né? E aí ele tem a Blues Brothers Produções, que ele organiza shows aqui em Cuiabá, né? Já, sei lá, uns 10 anos ou mais. Ele vem trazendo artistas de fora, né? De Mato Grosso do Sul, já trouxe atrações internacionais também, né? Como o Breezy Road, o que ele trouxe agora, né? Que tivemos o prazer de apresentar junto também, né? Abrir o show pra ele, bacana. Exatamente, lá no Cuiabá Blues Festival. Foi muito bom esse festival aí, galera. Isso, e o Paulo também tem esse lugar que é o Lombardi, né? Que toca blues lá desde quando a gente se conheceu. A gente tem uma parceria, né? E nós tocamos regularmente lá também. Hoje em dia, a gente tem o Sábado Blues, que eu, o Júnior e também músicos convidados tocamos lá. Todos os sábados tem blues no Lombardi. Ó, que bacana. Não sabia não, hein? Agora já tem um lugar pra ir todo sábado, então, aí. É, cara. Bacana. E lá, pô, o Lombardi é um museu, né, cara? Com artefatos americanos ali e tudo mais. É bem legal mesmo. Sim. E de vez por outra aí tem os eventos de blues, né, cara? Que o Paulo tá abarcando aí, né? Que também é muito legal, que move essa cena aqui em Cuiabá que tem que ser movida, né, mano? Sim, pô. Tem que ser movida. E com muita competência e responsabilidade, eu digo assim, porque, pô, cara, galera, o cara trouxe um cara lá de Chicago, mano. Um cara que é tipo um afilhado do Buddy Guy, que é uma das últimas, acho que é a última, né? Tem ainda alguém do calibre dele vivo? É, do calibre não. Né? É o último, assim, daquele calibrão mesmo, fudido mesmo, né? Aquele calibrão não, Que o último, o B.B. King era o único que tava, já foi, né? Então, tipo assim, o Buddy Guy é uma lenda. Buddy Guy inspirou bandas como Led Zeppelin, como Rolling Stones, influenciou todo mundo, velho. Não tem como fugir dos caras, né, mano? Os caras é o pai. Tão vivo. Então, tipo, o cara que em Cuiabá conseguir trazer um cara que tem um contato direto com um cara desse, que bebe da fonte desse, pra nós que a gente gosta de blues, é um prato cheio, é uma oportunidade única de poder estar ali vendo o cara, trocar com o cara que mora lá na essência, na fonte do negócio, né? Então, assim, um trabalho muito bacana desenvolvido aí pelo Paulo Cato, pelo Lombardes, pelo... como que é? Blues Brothers Produções. Blues Brothers Produções, que é a produtora dele. Então, Cato, ó, fica aqui nosso agradecimento por você, por todo o trabalho aí que você tem desenvolvido aí, ó. Nossos parabéns e muito obrigado aí por estar proporcionando tudo isso para nós aí, ó. Vamos deixar o contato do Paulo Cato. Quem quiser saber mais sobre blues, mais sobre Lombardi, vamos deixar os links aqui para vocês ir junto aí, galera. Já gostei dessa sonoridade aí já, velho. E é isso aí, família. Nós estamos aqui no Barará Bururu com o nosso mano Alan House. E agora, para fechar o nosso podcast aqui com chave de ouro, depois dessa super aula que ele deu pra gente aqui sobre blues, sobre a história do blues, sobre como tudo começou, sobre a história da vida dele, como que ele se desenvolveu até chegar nesse ponto que ele tá agora. Então, assim, o resumo de toda essa ópera aqui, nós vamos ver agora com o Mr. Alan House mandando aquela bluseira pra nós. É com você, família. Pá.
Don't you mind people grinning Essa in eu your amo. face? Don't mind people grinning in your face. Oh Lord, their deeds of mine. A true friend is hard to find. Don't you mind people grinning in your face? You know they judge you up and down, and they'll carry you around. Just as soon as your back you turn, they're trying to crush you down. So bear deeds of mine. A true friend is hard to find. Don't you mind people grinning in your face? I got a letter this morning, what dear Redner read. Said a guy you love, your love is dead. I got a letter this morning, how did Redner read? World, hurry, hurry. I said, God, your love is dead. You know it's so hard to love someone that doesn't love you. You wouldn't get satisfaction, doesn't care what you do. So hard to love someone that doesn't love you. You wouldn't get satisfaction. Well, don't care what in the world you do. Well, got up this morning, break a day, just hanging the pillow down. My baby used to lay. Got up this morning, I believe the break of day. I just hang on the pillow that my baby used to lay. Sensacional, família. Esse foi Mr. Alan House mandando um blues cabeceira, raiz da raiz aqui pra nós, diretamente do Delta, Mississippi. Obrigado, Billy. Valeu, cara. Ó, obrigado pela sua participação aqui no Barará Bururu. Foi uma honra pra nós ter um cara igual Cara, você aqui, velho. foi uma honra pra mim, mano, estar aqui com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Yeah!